Boa noite. Acabando de dar uma organizada. Boa noite, Isabel Cristina. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa reunião pública desta noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só abaixar o som. Boa noite, Gilmar. Seja bem-vindo. Então vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos pensamentos, sentimentos. Vamos rogar a Deus, a Jesus, que possam estar presentes, a Maria de Nazaré, que a espiritualidade superior possa estar em nossos lares, nos envolvendo em bênçãos de paz, de amor, de saúde. Que todos nós, Senhor, possamos abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para aprender as suas lições, para que possamos ser pessoas melhores, mais evoluídas, para que possamos, Senhor, vencer os vícios, as nossas dificuldades, que possamos evoluir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Damos por iniciado a nossa reunião de hoje. Seja bem-vindo, divino. Só um minutinho que eu vou desligar aqui o ventilador. Um barulhinho que acaba incomodando a gente, né? Então vamos lá. Hoje, o nosso capítulo... Boa noite, Anair. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública do Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E hoje nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Então é uma coleção, né, modelos de preces espíritas que nós veremos agora. Preâmbulo. Odélio, seja bem-vindo, boa noite. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Olha só, a forma, o modelo, as palavras, isso não é nada. O que importa, o que realmente tem valor na prece é o que é? O pensamento. Nós conectarmos, pensarmos, realmente queremos falar com Deus, queremos falar com Jesus Cristo, com Maria de Nazaré, com o nosso anjo guardião, o nosso protetor espiritual, com os nossos protetores familiares. Então, é o pensamento. A gente... Nossa, mas tá calor, gente do céu. Tô com muito calor.
O que importa é o pensamento, o sentimento, e não as palavras soltas, né? Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Então, cada pessoa, ela vai orar de acordo com as convicções, com as suas crenças. Se eu acredito que eu orar, fazer várias orações é que vai ter valor, é a minha fé, é a minha convicção. Então eu vou fazer dessa forma, dessa maneira. Se existem pessoas que não gostam de fazer Pai Nosso, não gosta de fazer prece de Cáritas, essas preces prontas, acha que tem que falar só do coração, só com o coração, com as palavras da pessoa. É uma convicção. Mas se o meu pensamento se liga em tudo aquilo que eu estou falando, aquelas palavras que eu vou falando certinha, se eu acho que aquilo ali tem valor, aquilo ali tem valor. Então a gente também tem que respeitar isso nas pessoas. Assim como a gente gostaria que as pessoas respeitassem-nos, a nossa crença, as nossas convicções, assim também devemos fazer com as outras pessoas. Não desfazer, fulano ora assim, faz prece assado, faz desse jeito, faz daquele jeito. Não vamos criticar, vamos deixar, é a fé, é a convicção, é a crença de cada um. Então, qual que é a nossa busca interior? É a nossa liberdade. A nossa busca é ser livre, de poder pensar, de poder agir, de poder falar, de poder escolher. Então nós estamos nessa busca incessante da liberdade. E quando as pessoas rotulam-nos, quando as pessoas nos criticam, né? Elas estão fazendo o quê? Elas estão tirando a nossa liberdade. Nós deixamos de fazer aquilo que a gente acredita, né, que a gente acha que é certo, para fazer o que o outro quer, o que o outro dita como norma. Então a nossa busca é a liberdade. Ser livre de pensar, de falar, de fazer, a nossa liberdade. A gente precisa ter essa liberdade. E assim como nós não queremos que as outras pessoas, né, fica nos criticando, fica apontando o dedo para nós, nós não podemos fazer com as outras pessoas. Ficar falando mal das outras religiões, criticando porque é hora assim, porque é hora assado, porque faz assim, porque faz... Não vamos criticar. Cada um está no seu estágio evolutivo. Cada um tem a sua convicção, cada um tem a sua fé. Vamos respeitar cada um. E tem aqueles que nem acreditam, e que às vezes nem precisa, né? Mas nós precisamos. Então ele diz assim: um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, às vezes, a gente nem precisa fazer uma oração decorada, demorada. O que importa é o que está ali no fundo do nosso coração, do nosso pensamento. Me ajuda, meu Deus. Às vezes, me ajuda, meu Deus. Tá muito difícil. Eu tenho certeza que você me deu essa oportunidade de reencarnar, de tudo, para mim vencer. Então eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, meu Deus, me ampara. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a vencer essa etapa, essa dificuldade que eu estou passando. Então, muitas vezes, um pensamento, um sentimento, ele tem mais valor do que eu ficar falando preces decoradas, muitas vezes, que não tem sentimento. Tipo, Pai Nosso que estais no céu, santificado. Vai falando assim, por falar. Agora, muitas vezes, quando eu faço o Pai Nosso e eu coloco o meu sentimento, a minha vontade naquelas palavras que eu estou falando, tem valor também, sim. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Então não tem modelo.
Então, os espíritos não têm um modelo, uma receitinha. A prece é assim, tem que ser feita dessa forma. Não tem. Não prescrever. Os espíritos não prescreveu modelo de prece, né? Não tem. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, quando eles dão algum norte, igual nós temos aqui a coletânea de preces espíritas, eles vão dar um norte para nós. Eles vão estar chamando a nossa atenção. É para a gente aprender a como fazer, né? Por exemplo, a gente vai fazer um serviço num lugar. A gente não sabe o que tem que fazer primeiro, o que é depois, o que é depois, o que é depois. Sempre vai ter alguém que vai explicar mais ou menos. Ó, você faz isso, faz aquilo, depois isso, depois isso, depois isso. Fala meio por cima. E a gente vai fazendo. Então, a prece é a mesma coisa. Esses exemplos aqui é um norte para nós. Para a gente ter uma noção mais ou menos de como que é. Né? Mas isso é para quê? Para chamar a atenção dos princípios da doutrina espírita. Né? Essas preces, elas trazem impregnado nelas os princípios da doutrina espírita. Muitas vezes as pessoas falam, né? Tem diferença, doutrina espírita de outra religião tem diferença. A oração espírita é diferente de outras orações, é diferente. Se a gente for olhar, vamos pegar a Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito é o vós, bendito o fruto, nasceu Jesus. Então, a Santa Maria, Mãe de Deus, para nós espíritas, Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. Deus é o nosso Pai, o Criador de todos e de tudo no universo. Deus é o Criador até de Maria, é o Criador de Jesus, é o Criador de tudo. Então, como que ela pode ser a mãe de Deus? Então, aí já mostra para nós que vai o quê? Vai contra o princípio espírita, da doutrina espírita. Então, ela traz, então aqui nesse evangelho, traz para nós, explicando-nos para que a gente possa entender. Então, vai contra os princípios espíritas, da doutrina espírita, né? Então, tem orações que elas vão contra os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Também, mas não é errada, é errada? Não, não é errada. O católico acredita sim, ele crê assim. Então não vamos também recriminá-lo. Não vamos. Cada um no seu lugar, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, cada um com a sua convicção religiosa. Por que a gente vai criticar? Né? A mesma coisa as pessoas que nos criticam a nossa religião, a religião espírita, né? Fala que a gente fica mexendo com demônio, fica mexendo com capeta, fica mexendo, fala isso de nós. Então nós não devemos criticar as pessoas, vamos aceitar cada um fica no seu lugarzinho, cada um com a sua crença, com a sua religião. Vamos respeitar os outros, para que os outros possam nos respeitar também, né? Não vamos criticar nada, né? A gente não tem que ficar criticando. Vamos cuidar de nós, vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas em dificuldades. O tempo que a gente ficar perdendo com bobeira, com briguinhas, com bobagem, a gente deixa de crescer e de evoluir. Se nós usarmos o nosso tempo para ajudar mais as pessoas, o que vai acontecer? Nós vamos crescer e evoluir. O tempo que a gente fica brigando, gastando o tempo, é perdido. A gente ainda vai fazendo inimizades ao longo do caminho, né? Ao longo da vida. Então, é também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias,
Então, essas orações que estão aqui, essa coletânea, essa coleção de preces espíritas, elas existem para isso. Para quê? Porque existem pessoas que têm dificuldade para organizar as ideias. Tem pessoas que vêm falar uma coisa pra gente, contar uma coisa, ela se enrola todinho, não consegue contar, né? Não consegue no início, no meio e do fim da história, não consegue concluir a história. Começa, vai no meio, volta de novo no início, né? Então, assim, é por isso que existem essa coletânea de prece, para ajudar as pessoas a se expressar as suas ideias melhor. Porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados. Então, existem aquelas pessoas que não crê nas preces prontas. Né? Eles acreditam que eles têm que fazer a prece, ele que tem que formular a prece, sem ser as preces prontas, decoradas, né? Então, a coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. Então, não importa. Aqui, ó, essa coletânea de prece, Kardec, ele escolheu. Tinha muitos e muitos modelos, muitos. E aí, ele escolheu, organizou, porque ele era um estudioso, e ele colocou aquelas que realmente era de necessidade de pôr aqui no livro. E aqui ele fala que não importa a forma, o que importa é o pensamento fundamental. O pensamento, o que eu quero fazer com a prece? Qual que é o meu objetivo? Qual é o objetivo da prece? Qual? O que eu quero alcançar com essa oração, com essa prece? Aqui ele diz, o objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. Então, qual que é o objetivo da prece, da oração? É elevar, né, a nossa alma a Deus. É nós conectarmos, é nós chegarmos até Deus. Então, esse é o objetivo. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Então, a oração, boa noite, Joãozinho, seja bem-vindo, meu vizinho. A prece, o que importa nela é a nossa conexão com Deus, é a nossa elevação com Deus. Isso que importa na prece, na oração, é a nossa sintonia com Deus. Nós estamos, e através da oração, nós podemos atingir 3 coisas. Temos 3 objetivos que podem ser atingidos. Um deles é o pedir. Nós podemos pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir a Maria de Nazaré, pedir a espiritualidade superior, pedir ao nosso anjo guardião. A gente pode pedir aos espíritos protetores. Então, um dos objetivos da prece, da oração, é pedir, fazer um pedido. O segundo objetivo que a gente pode atingir com a prece é o agradecimento. É agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Maria de Nazaré. Por que a gente fala em Maria de Nazaré? Porque Maria de Nazaré, ela foi o espírito que recebeu Jesus Cristo aqui na Terra. Quando Jesus reencarnou, lá em Belém, foi Maria quem o recebeu no seu ventre. Ela que o acolheu,
ela que o ajudou quando pequenininho, né? Então ela, Maria, ela é um espírito evoluidíssimo, muito evoluído. Ela poderia estar em outras esferas, em outros planetas, mas não, Maria de Nazaré está aqui, ao redor aqui do nosso planeta, cuidando de quem? Ela tem o Vale do Suicida, onde ela acolhe esses espíritos suicidas que estão em grandes dificuldades, em grande sofrimento. Então, por isso que a gente fala muito, nós pedimos a Deus, o nosso Pai, nós pedimos a Jesus, o nosso Mestre, porque é o governador do nosso planeta Terra. E nós pedimos a Maria de Nazaré, porque ela tem piedade de nós. Ela está aqui, um espírito muito evoluído e que se importa conosco, que cuida de nós. E nós também agradecemos ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores, aos espíritos familiares. Nós temos espíritos familiares que são evoluídos, na nossa condição espiritual ou mais evoluída. E eles gostam de nós, e eles cuidam de nós, né? Então nós, através da oração, podemos pedir, fazer pedido, podemos agradecer alguma coisa que conseguimos e podemos louvar através da oração. O louvar é nos enaltecer com as benesses, com as belezas, com as maravilhas que Deus criou. Tudo que Deus criou de lindo, de belo, de maravilhoso para a nossa evolução, para a nossa estadia aqui na Terra, nós devemos louvar. Nós devemos ver a bondade de Deus, a providência divina agindo através da natureza, através de tudo que existe aqui para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Então isso é louvar. Podemos, através da oração, pedir, agradecer ou louvar. Aqui diz assim, o Espiritismo reconhece... Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Então, não importa para Deus se você fala dessa forma, daquela forma, isso não importa. O que importa é o seu pensamento. Eu quero falar com Deus, eu quero pedir a meu Pai, me ajuda, meu Deus. Eu quero pedir para Jesus, me ajuda, meu Deus. Jesus, me cura, me tira da ignorância. Eu quero pedir a Maria de Nazaré, que ela vele, que ela cuide de uma pessoa que a gente ama. Eu quero agradecer, porque tudo está tão bom, está tão maravilhoso. Eu me livrei de um perigo, então eu quero agradecer. Então, não importa a forma que você fala. É como se vamos pensar assim, existem pessoas estudadas, existem pessoas que não tiveram condições de estudar. Quando a gente vai conversar com eles, existe diferença? Existe. Um vai falar com simplicidade, o outro vai falar mais rebuscado, né? Mas os dois vão expressar, às vezes, o mesmo sentimento. O objetivo deles é o mesmo, pedir a Deus alguma coisa. O objetivo é o mesmo, agradecer alguma coisa que ganhou. Não importa se você vai falar simples, se você vai falar com conhecimento, isso não importa. O que importa é o que você vai falar, o seu sentimento, aquilo que você está precisando, aquilo que você está agradecendo, ou aquilo que você está vendo. Oh, meu Deus, que chuva abençoada, que coisa maravilhosa. Oh, meu Deus, o sol que veio aquecer. Então, assim, isso não importa a forma. O que manda é o sentimento, é o pensamento. Ele, dependendo da nossa vontade, dependendo do jeito que a gente faz a prece, ela atinge mais rápido, com muita intensidade, né? Senão,
ela não atinge ou às vezes nem chega até ele. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto. Então, a coletânea de preces que a gente vai estudar daqui para frente, isso daqui não é um formulário absoluto, quer dizer, só essas orações aqui que vai ter valor. Não, é um modelinho que serve de norte para nós. Mas como uma variedade entre as instruções que dão os espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. Então aqui, esse modelinho, esse formulário de preces, né, essa coletânea de preces que nós vamos estudar, tudo isso daqui, elas traz o quê? Uma aplicação dos princípios da moral evangélica. Quer dizer, os princípios da moral do evangelho. Do evangelho de quem? De Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Moisés, de todos os estudiosos que vieram e que ensinaram, né? Os ensinamentos dos espíritos. Temos a doutrina espírita, acreditamos nos ensinamentos dos espíritos. Então aqui, o que vai mostrar aqui nesse livro, nessa coletânea, nesse formulário das preces? Mostra para nós, é um complemento que vem mostrar-nos os deveres para com Deus que nós temos e para com o nosso próximo. Então, são os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de todos os filósofos, estudiosos, né, que vêm mostrar para nós os nossos deveres para com Deus, com o nosso Pai, os nossos deveres para com o próximo, com todos os que nos rodeiam aqui, todos nós temos deveres, nós temos obrigações. Nós aqui, como reencarnados, primeira coisa, amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro Deus, nós amamos a Deus, é o nosso Pai. Deu-nos a vida, criou-nos, sustenta-nos, está sempre junto de nós. Sempre nos sustentando, para que a gente possa evoluir e possa crescer espiritualmente, intelectualmente, moralmente, né? E os nossos deveres para com o próximo. E o segundo mandamento, segundo Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Então vamos fazer ao nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Por exemplo, eu vou fazer para o outro, eu vou amar alguém da mesma forma que eu gostaria que me amasse. Eu não vou fazer o mal para ninguém. Por quê? Porque eu não gostaria que fosse feito para mim. Então, aquilo que a gente quer para nós é o que a gente vai fazer para o próximo. E essa é uma medida, né, que Jesus trouxe para nós, que a gente não erra nunca. Se nós usarmos essa medida, fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, a gente não erra, a gente só acerta. Né? A gente sempre tem que colocar no lugar do outro. E se fosse comigo que estivesse isso acontecendo? E se eu estivesse no lugar dele? Será que eu ia achar bom ou ia achar ruim? Será que eu ia sofrer? Será que eu ia ser feliz? Né? Então, quando a gente coloca no lugar do outro, com certeza a gente vai ser mais feliz, a gente vai fazer mais o bem. Porque a gente não quer coisa ruim para nós, a gente só quer coisa boa. Então a gente vai fazer o bem. E fazendo o bem, a nossa vida vai só melhorando. Por que ela melhora? Porque é da lei de Deus. É da lei. Aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. Aquilo que eu hoje, tudo que eu semear nessa vida, se eu for semeando confusão, briga, é isso que eu vou ter nas próximas vidas. Mas se eu for semeando nessa vida alegria, felicidade, paz,
saúde, amor para as pessoas, é isso que eu vou receber de volta. Nós sofremos ainda porque a gente ainda não sabe amar direito. A gente ama pouco. A gente ainda faz muito maldade. A gente ainda está preocupado com a felicidade do outro. Se o outro está melhor financeiramente, se o outro tem um lar mais equilibrado, a gente tem ciúme, a gente tem inveja. A gente não quer que o outro cresça mais do que nós. Então é por isso que a gente sofre, porque a gente ainda não sabe amar. Nós estamos aqui para aprender a desenvolver o amor em nossos corações. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Então, todas as preces são boas, bem feitas, mal feitas, são boas. As pessoas estão naquele estágio evolutivo. Elas acreditam daquela forma que é bom, que é certo. Não adianta a gente ir ficar dando lição de moral nas pessoas, querendo violentar consciências. A gente vai violentar, quer obrigar as pessoas a pensar da nossa forma. Nós devemos deixar as pessoas ser livres. Liberdade. Assim como eu quero ser livre para fazer as minhas escolhas, as pessoas têm que ser livres para escolher também. Então aqui ele diz, aquelas preces feitas pelo coração têm valor. Não importa qual culto, qual a religião. Importa se é católico, se é evangélico, se é messiânico, se é budista, se é espírita. Não, isso não importa. O que importa é o sentimento. O que importa é o que eu estou conversando com Deus, né? O que eu estou falando com Ele? Isso é que importa, né? E mesmo se for prece decorada, se a pessoa acredita naquilo ali, muito bem, tá ótimo, né? Então, Deus é muito grande. Segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora, ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Então Deus é muito grande, Deus é o nosso Pai bondoso, maravilhoso, nos ama, nos escuta, nos ouve. É como ele disse aqui, Deus, ele não vai rejeitar aquela voz que implora ou aquela voz que canta seus louvores, né? Muitos de nós estamos em grandes sofrimentos, passando por provações difíceis, muito difíceis. Muitos de nós estamos orando e chorando, pedindo a ajuda de Deus, implorando a sua força, a sua misericórdia, a sua bondade. Outros estão melhores que nós, estão cantando os louvores, estão agradecendo a Deus tudo que a sua infinita bondade traz. Muitos não têm que expiar coisas difíceis, provações difíceis. Muitos têm aquela vida melhor, mais calma, mais tranquila, enquanto nós não. Nós, muitas vezes, a gente... E Deus não faz diferença, porque Deus é grande, é o nosso Pai, Ele espera por nós. Deus, Ele não tem pressa, Ele espera por nós. Ele sabe que cada um de nós vai evoluir espiritualmente, vai evoluir intelectualmente, vai evoluir moralmente. Então a gente vai evoluir, a gente vai aprender. É igual uma criança. O pai, não adianta ele querer pegar uma criancinha de 5 anos e 7, querer que ela faz coisas de menino de 9, de 10. Né? Você vai estar atropelando a evolução. Você não está dando tempo de viver a experiência, de crescer, de aprender, de amadurecer. Então Deus, o que Ele faz conosco?
Ele nos espera, Ele tem paciência conosco. Ele espera a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Então, todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Então, se todos nós lançarmos anátema a quem não faz oração igual nós, o que a gente estaria... A gente mostraria o quê? Mostraria que a gente não conhece a grandeza de Deus. Então, nós temos que entender que Deus espera por cada um de nós. Não tem aquela pressa, aquela imaturidade. Deus é maduro, Deus é o Pai, Deus sabe tudo. Ele sabe o que é bom, o que é ruim para nós. Então, e nós? Nós não, nós somos imaturos, nós queremos para ontem, sabemos que não tem condições, mas a gente quer, né? Então, por que isso? Porque a gente não tem experiência, a gente não tem evolução. Nós ainda estamos engatinhando, começando a nossa escalada evolutiva. Das escalas dos mundos, na hierarquia da evolução, né, no universo, são 5 mundos. Nós estamos no segundo mundo. O primeiro é o primitivo, o segundo é o provas e expiações, que é o nosso mundo. Depois já vem o planeta de regeneração. Então, mundos celestes, mundos felizes. Então, nós ainda temos uma escalada longa pela frente. Nós estamos, se formos pensar, estamos engatinhando. A gente está começando a querer levantar e a querer andar, né? Então, a gente tem muito que evoluir ainda. Então, o que nós temos que entender? Não temos que ficar jogando pedra em ninguém, ficar lançando anátema nas pessoas, julgando as pessoas, por que faz assim, por que faz assado. Não temos que fazer julgamento, nós temos que cuidar de nós. Cuida da nossa vida, cuida de nós e deixa que cada um toma conta de si. E Deus toma conta de todos, né? Então, crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, se a gente achar que Deus, ele vai ouvir aqueles que gritam muito, aqueles que rezam muito, né? Às vezes aquele que não tem muito tempo de fazer oração, uma conversa rapidinha, me ajuda, meu Deus, oh meu Deus, me ajuda nesse dia que está começando. Oh meu Deus, a coisa aqui está feia, me ampara. Às vezes um outro que faz uma prece mais cheia de palavras lindas, maravilhosas, não é por aí. É o pensamento, é o sentimento, é o objetivo daquela nossa conversa com Deus. Isso é que tem valor. Se a gente achasse que fosse o contrário, então Deus não seria perfeito, né? Deus não seria perfeito. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Então, muitas vezes, a prece, segundo São Paulo, ela é de ser inteligível. O que é inteligível? Você tem que entender o que você está falando ali com Deus. Tem que entender. Muitas vezes você está fazendo uma oração decorada, uma oração, uma conversa, que Deus não entende. Então, o que a prece precisa? Ser inteligível, ela tem que ser entendida. Você tem que estar falando coisas que possa ter entendimento. A fim, né, de que possa falar no vosso espírito. Então, eu vou falar o que eu sei, do meu conhecimento, do meu sentimento, do meu coração, da minha vontade, do meu pensamento, né? Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração.
Olha só, então tem prece que é inteligível, tem prece. Por exemplo, você repete uma prece em outra língua que você não sabe nem o que você está falando. Você não sabe o significado daquelas palavras. É outra língua, vamos supor assim. Eu estou fazendo uma prece em outra língua. Eu não sei nem o que eu estou falando. Então isso é uma prece inteligível, que não se entende. Aí como que eu vou conversar com Deus se eu não sei nem o que está falando, né? Então é isso que ele está falando aqui para nós. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. Então, muitas vezes, existem pessoas que vai conversar com a gente, ela tem dificuldade de articular as ideias, de conversar. Ela fala e não chega a nada, não conclui nada, né? Existem pessoas que têm um pensamento mais elaborado, mais organizado. Então, é isso que está falando. Muitas vezes, o pensamento, o sentimento, o que você quer falar, você fala tanta palavra, tanta coisa, que não dá para entender o que você está falando. Não dá para entender se você está fazendo um pedido, se você está agradecendo, se você está louvando. O que você está falando ali? Deus vai falar assim, eu não estou entendendo o que você está querendo. O que você está falando? Vamos dizer assim, né? A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos que não são senão enfeites de brilho falso. Então, a principal qualidade da prece, clara. Meu Deus, o dia está nascendo. Me ajuda nesse dia de hoje. Me dá força, me dá coragem. Que eu possa vencer todas as missões do dia de hoje. Uma prece clara, simples, concisa. Pronto, né? Sem fraseologia inútil. Nem ficar pondo palavras difíceis, palavras que você não sabe o significado. Para que isso? Perda de tempo, bobagem, né? Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Então, uma palavra, vamos supor, oh meu Deus, o dia está nascendo. Obrigada, Pai, pela noite, pela família, pelo descanso. Obrigada por tudo. Aqui, o que aconteceu? Cada palavra tem a sua importância. Estou agradecendo pela noite, pela família, pelo descanso, né? Então, cada palavra, ela expressa alguma coisa, ela traz uma mensagem. Então, ela revela o quê? Uma ideia, alguma coisa. E ela movimenta o quê? Uma fibra do nosso coração. Estou agradecendo, obrigada, meu Deus. Eu dormi, eu descansei, eu acordei serena, eu acordei mais calma, a minha mente está melhor. Obrigada, meu Pai. Então isso tem que movimentar a fibra do nosso coração, do nosso ser. Cada palavra, numa palavra, deve fazer refletir. Então aquela conversa minha, aquela fala minha, aquela oração com Deus, com Jesus, com Maria de Nazaré, com a espiritualidade superior, com meu anjo guardião, ela deve me fazer refletir. Oh, meu Deus, me ajuda nesse dia que está se iniciando. Me dá força, discernimento, paciência. Então, nós temos que refletir, né? Nesse dia que vai nascer, que está à nossa frente, que a gente possa ter calma, possa ter paciência. A gente tem que refletir. A gente não pode ir vivendo igual os animais irracionais, como os bichos irracionais. Não. Vai fazendo. Não, eu faço assim porque o meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Certo? Naquela época, sim. Mas hoje eu posso fazer diferente. Eu posso ser diferente. Dessa forma dá mais certo. Dessa forma eu vou ser mais feliz.
Então eu tenho que refletir. Não é porque o meu pai fez, minha mãe fez, minha avó, meu avô, meu esposo, minha esposa, que eu também tenho que fazer. Ah, não, foi feito assim, eu tenho... Não, a gente tem que refletir. A gente tem que ver que aquilo ali vai ser bom para nós. Vai mudar. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Então, a gente tem que fazer essa oração com isso, para atingir um objetivo, um pedido, um agradecimento e um louvor. Porque senão a gente fica só gritando e fazendo barulho e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, não vamos conseguir resultado nenhum. A gente vai gritar e não vai ter ajuda. Eu digo assim, muitas vezes nós somos muito equivocados. A gente faz muita coisa errada. Faz coisa errada. A hora que a coisa aperta, meu Deus, me ajuda, me ampara. A gente parece uma criancinha. Sabe criancinha custosa que derrama o leite e depois chora, pede a Deus, dá mais leite? Assim somos nós. Nós temos que emendar de vida. Temos que mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Não adianta a gente ficar fazendo prece, pedindo as coisas para Deus. Me ajuda, meu Deus, me dá saúde. Mas eu fumo, mas eu bebo bebida alcoólica, eu uso droga, eu tenho ódio das pessoas, eu sou maledicente, eu faço maldade. Então não adianta. Eu peço saúde, mas eu não faço nada para ter saúde. Então nós temos que mudar a nossa forma de ser. Por quê? Porque mudando a nossa forma de ser, Deus vai nos ouvir, vai nos atender. Agora, quando a gente não muda, continua com vício, continua com vida errada, e quer que a espiritualidade venha cuidar de nós, proteger, amparar nós. Se você quer a assistência dos bons espíritos, seja um bom espírito. Porque a nossa companhia espiritual vai ser de bom espírito, se eu for um bom espírito. Se eu for um mal, é mal que vai me assessorar, é mal que vai estar junto comigo. Né? Se eu for uma pessoa viciosa, os espíritos que desencarnam e que têm vício, o que eles fazem? Eles são viciosos, eles vão ficar morando conosco e vão nos obsidiar, e vão vampirizar-nos, e vai sugerir cada vez mais que a gente continue fazendo coisa errada, que a gente continue no vício. Para quê? Porque eles vão usar da nossa energia para quê? Para poder sugar o nosso fluido. Então, eles são espíritos obsessores, mas a culpa é deles? Não, não é deles. A culpa não é dos espíritos desequilibrados, viciosos. A culpa é nossa. Por quê? Porque quem chama eles, quem convida eles para conviver conosco é nós, com a nossa vida equivocada, errada. Então, a gente tem que mudar de vida, melhorar, se a gente quer a assistência dos bons espíritos. Porque senão a gente fica gritando e eles nem escutam nós, nem ouvem nós. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Então muitas vezes você está fazendo a prece da boca para fora. Pai nosso que estais nos céus, santificado, amém. Que assim seja, pronto, acabou. Então é o quê? Você está fazendo, distraído, pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. Não tem pensamento, não tem sentimento, não tem nada. É só aquela decoreba, é só da boca para fora. Isso daí não tem valor, né? Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. Então, o que a gente percebe ali? A pessoa está só falando, da boca para fora. Não tem sentimento, não tem nada.
Aí o que acontece? Né? É um ato exterior. A alma da gente, o nosso espírito, não tem nem conexão, não tem aquela conexão, não tem sentimento. Não tem. Nosso pensamento nem se liga, nem busca Deus, Jesus, Maria de Nazaré. Não busca. Por quê? Porque é da boca para fora essa oração. As preces reunidas nesta coletânea são divididas em 5 categorias. Então aqui ele explica como que essa coletânea aqui de prece está colocada aqui no Evangelho. Primeiro, preces gerais. Vai mostrar para nós as preces gerais. Depois, preces para si mesmo. Prece que a gente vai fazer para nós. Preces pelos vivos, os encarnados. Preces pelos mortos, os espíritos desencarnados. E preces especiais para os doentes e os obsidiados. Então, são essas 5 categorias de prece que a gente vai aprender daqui para frente. Nós vamos estudar tudo, pedacinho por pedacinho, do jeito que a gente está fazendo. O Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho terapia. Igual a gente faz terapia com psicólogo, né? A gente está fazendo a terapia do Evangelho. Estamos estudando pedacinho por pedacinho para que possamos aprender, para que possamos modificar, nos transformar. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, cada prece que a gente for estudar, antes de ter o modelinho da prece, vai ter um prefácio, vai explicar, vai ter um preâmbulo explicando o porquê daquilo ali, o porquê daquela prece, o porquê da prece para si mesmo. Um preâmbulo, o porquê de prece pelos vivos que a gente vai fazer, né? Então vem tudo muito bem explicado e nós vamos estudar tudo devagarzinho, igual nós estamos estudando. Para quê? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, possa crescer, possa se transformar. Então na próxima nosso encontro, nós estudaremos as preces gerais, que vem a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para nós. Então aí nós vamos estudar, tá bom? Então vamos encerrando por aqui. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, esta oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo, estudando. Estamos aqui nessa reunião pública, onde a espiritualidade, onde Deus, Jesus, Maria de Nazaré, o nosso anjo guardião, a espiritualidade está presente em nossos lares. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos médicos espirituais, aos enfermeiros. Te pedimos, ó Pai querido, esteja em nossos lares, envolva-nos, Senhor, juntamente com a nossa família, em bênçãos de paz, de amor e de saúde. Que todo o nosso lar seja envolto num jato de luz, irradiando sobre a nossa casa, iluminando todos os cômodos, quartos, banheiros, salas, cozinhas, despensa, quintal, tudo em nosso lar, todos os lugares está sendo iluminado, está sendo harmonizado, equilibrado. Que as formas pensamentos sejam desfeitas, que as larvas espirituais sejam retiradas do nosso lar, que os espíritos doentes, malfazejos, possam ser encaminhados para as escolas divinas. Dá um passe em nós, Senhor. Que toda a nossa família consanguínea e espiritual, os nossos pais, irmãos,
os nossos esposos, esposa, filhos, os nossos netos, bisnetos, que toda a nossa família, Senhor, aonde estiver, sejam alcançadas pelo Teu imenso amor. Dá um passe em nós, Senhor, ativa os nossos centros de forças, harmoniza-nos, equilibra-nos, que possamos ter forças para evoluir, para crescer, para praticar o bem, para ser humildes. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser bons. E nós pedimos a Deus, faça uma barreira magnética, faz uma cerca magnética em volta da nossa casa, meu Deus. Coloca um anjo guardião bem na porta da nossa casa, para que nenhum perigo material ou espiritual possa nos prejudicar ou nos adoecer. Te pedimos, Senhor, pela nossa cidade de Paranaíba, por todos, pelo nosso estado, pelo Brasil, pelo planeta Terra, te pedimos, ajuda-nos, ampara-nos, Senhor, para que a paz, para que o amor, a felicidade, a saúde espiritual possa envolver os nossos corações. Que assim seja. E que todos nós possamos, durante esta semana, estar bem. Vamos ler Evangelho. Vamos estar sempre lendo o Evangelho, todos os dias da nossa vida. De manhã, na hora do almoço, se possível. À noite. Sempre ler uma linha, um trechinho. Vamos ler o Livro dos Espíritos, né? Para que possamos aprender, evoluir. Para que as nossas mentes possam se abrir mais e mais. E possamos ser bons. Uma boa noite, fiquem com Deus. Agradeço a todos pela presença, pela paciência. Uma boa noite, fiquem com Deus.